Ótimo. Então vamos lá, gente. Hoje é a segunda aula do nosso estudo temático do Livro dos Espíritos. Nós estamos refletindo dessa vez em torno do livro terceiro do Livro dos Espíritos, o capítulo 12, que trata sobre a perfeição moral. E nós estamos tratando especificamente sobre as virtudes e os vícios, questões de número 893 a 906, as virtudes e os vícios. Na semana passada, nós refletimos em torno das questões de número 893 e 894, já dentro do contexto que a gente já estava refletindo um pouquinho sobre como que vai ser a nossa abordagem. Hoje nós vamos avançar um pouco mais para 395, mas antes, eu gostaria de fazer uma distinção para que nós já pudéssemos entender a diferença entre o hábito, o vício e a virtude. É muito interessante, é muito importante nós já começarmos assim, conseguindo fazer dando nome às coisas e percebendo a diferença entre as coisas. Por que que eu gosto muito de quando a gente vai refletir sobre o vício, refletir antes sobre o hábito? Porque a gente vai ver que há uma diferença ali e, e é a questão que é desafiadora, que vai fazer diferença mesmo no entendimento do hábito e do vício. Depois que a gente fizer essa distinção, nós vamos, então, refletir a respeito da virtude. Então, para a gente se situar, estou pegando basicamente aqui, a gente sempre parte do dicionário, né? Sempre parte do dicionário. Eu uso geralmente o Aurélio Buarque de Holanda. E depois da gente analisar um pouquinho da etimologia das palavras, eu pego sempre o Livro dos Espíritos, para tratar, para fazer definição de vício e hábito. Hamed, na obra As Dores da Alma, e quando a gente for tratar de virtude, a minha base vai ser o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do André Sponville, e também o Livro dos Espíritos, tá bom? Então, primeira coisa, hábito. O que seria o hábito? O hábito é uma ação que se repete. O hábito pode ser algo que o indivíduo, de algum modo, ele busca o controle, mas ele pode acontecer também de uma forma automática. Então, o hábito é uma ação que se repete de forma regular e automática, tendo o indivíduo a intenção do controle ou o automatismo. Então, vamos entender. Quando a gente vai tirar a carteira, você precisa criar hábitos corretos. É o automatismo correto. Porque existe o automatismo incorreto. Agora, sempre parte de um processo consciente, vamos entender isso. E o hábito, ele é sempre algo consciente. Lembrando que o hábito, ele é neutro, ele pode ser um hábito feliz ou um hábito infeliz. Vamos guardar isso, porque vai fazer diferença quando a gente for fazer distinção do vício, tá bom? O hábito, ele é neutro. O que é o hábito? Uma ação repetida. Pode ser de forma controlada ou pode ser automática, ok? E é neutra. Eu posso ter hábitos felizes e hábitos infelizes. Hábito feliz, leitura. Tá? Tem gente que fala assim, eu não gosto de ler. Leitura é hábito. Hábito. Como que a gente constrói? Como que a gente investe em um hábito? Dando os pequenos passos para aquilo, estabelecendo rotina, horário, tempo,
alvo, o objetivo, a meta. Quantas páginas eu quero ler por dia para começar até adquirir o hábito? Ah, eu vou ler 2 páginas por dia. Aí eu escolho aquele horário. Então, é um controle que você tem de uma situação, né? Um hábito infeliz, cuidar da vida alheia. Cuidar da vida alheia, né? Bate na porta da casa do vizinho, o outro já quer saber quem está batendo, né? Chamou o nome do vizinho, nem chamou o seu. Mas o outro já quer saber. É um hábito. É um hábito que ele foi sendo desenvolvido. Ele foi sendo adquirido. Então, o hábito é neutro. Dentro disso, a gente tem que entender agora o que seria o vício, que para os espíritos superiores é algo muito mais amplo do que nós denominamos comumente como os vícios, tá? Os vícios que comumente nós nomeamos, geralmente fica restrito a algo que é externo, a uma prática em si. Os espíritos superiores vão mostrar para a gente a extensão dos vícios, trazendo, inclusive, talvez, muitos mais desafiadores, como aqueles vícios morais. Então, o vício é um hábito, porém nocivo. Um hábito nocivo. O indivíduo tende a perder qualidade de vida, ele fica no estado de dependência, pode ser uma dependência emocional, psicológica, física. O vício, ele é sempre prejudicial. Ele é sempre uma repetição destrutiva. Ele é sempre uma repetição destrutiva. Rose, mas você citou, por exemplo, a pessoa que gosta de ficar tomando conta da vida alheia. Isso é um hábito infeliz ruim. Sim, mas daqui a pouco nós vamos entender o porquê que o vício é vício. O que o vício tem de distinção de um hábito ruim, tá bom? De um hábito infeliz. Então, recapitulando. O vício é um hábito prejudicial que pode causar, veja bem a palavrinha, dependência psicológica, dependência física, dependência natural, e depois eu vou explicar. E aí, o vício necessariamente vai causar um dano e um prejuízo na vida do indivíduo como um todo. O que é a vida como um todo? A relação da pessoa com a pessoa, a relação da pessoa com a outra pessoa, a relação da pessoa com o trabalho, entende? Com a cultura, com o progresso, tá? Então, não é só a relação da pessoa com ela e da pessoa com o outro, não. A relação da pessoa com a vida. O que eu chamo de vida? Eu chamo a polis. É a sociedade, é a cultura, é o progresso intelectual, tudo. Existe um prejuízo que ele é geral. O prejuízo não é só prejuízo financeiro e de saúde. O prejuízo, ele é geral. Quando a pessoa tem um vício, ela perde, inclusive, afeto. O que é o afeto? O afeto é afetar a vida e se deixar afetar pela vida. Afeta isso, dentro de uma perspectiva mais ampla. É afetar e se deixar afetar. Então, esse prejuízo, ele é geral, um prejuízo social, um prejuízo moral, um prejuízo psicológico, um prejuízo físico. Eu estou falando do vício de todos os aspectos. Todo vício causa isso, causa um prejuízo. Rose, então, qual que seria a distinção entre o hábito que ele é prejudicial para o vício? O hábito que é prejudicial, quando a pessoa quebra o hábito, vamos entender primeiro só o hábito, a quebra do hábito, seja ele prejudicial ou não, ou benéfico. A pessoa, quando quebra o hábito, ela sente um desconforto. Porque ter um hábito é ter o controle. O hábito, a rotina, ele tem um certo controle das ações, das práticas, das atividades diárias, ok? Tranquilo? Se eu tenho o hábito da leitura, se eu tenho o hábito de acordar todos os dias, pela manhã, tomar o meu café e ler, o dia que eu não tiver, eu não conseguir fazer isso, que eu fujo, quebra a minha rotina, eu vou sentir um certo desconforto.
ok? A palavra desconforto. No caso do hábito que é ruim, né? Se por alguma razão a pessoa também não pode, ou porque ela quer se melhorar. Ah, eu percebi que realmente é uma coisa que é perder o meu tempo, ficar prestando atenção na vida alheia. Vou melhorar, porque eu vou focar na minha vida, para eu qualificar a minha vida. Quando eu quebro esse hábito, vai me gerar um desconforto. Ainda que seja para o meu melhor, vai gerar um desconforto. No vício não é desconforto. Por quê? Qual que é a diferença do hábito infeliz para um vício? O vício, ele subjuga a gente. Nós viramos escravos. Nós perdemos a nossa vontade própria. Nós ficamos totalmente subjugados. Então, embora, por mais que eu queira, eu preciso fazer uma força muito grande de exercício da vontade e de auxílios, de amparo, tá? No caso de alguns vícios, um tratamento médico, um tratamento psicológico, para que a pessoa obtenha o amparo necessário, o aparato psicológico e medicamentoso necessário para o vício. Isso tratando vícios de substâncias, porque passa a ser uma necessidade química do organismo, né? E em outros casos, quando a pessoa ela tenta abrir mão daquele vício, ainda que ele seja moral, né? Vamos dizer, a pessoa já está subjugada pelo vício. O que é subjugado, né? Sub debaixo do jugo, tá? Subjugado, debaixo do jugo. Então, quando a pessoa quebra a alimentação do vício, causa o quê? Desconforto? Não, causa crise de abstinência. Causa uma crise, ok? Vamos guardar isso que é importante, porque tem gente que pensa que só tem crise o alcoolista dependente químico. Não, não. Todos os vícios, uma vez que a gente se dedica para vencê-los, a gente vai ter ressaca moral, como o alcoolista tem com a pessoa que tem a dependência química, ou as compulsões vão ter ressaca moral, que é a culpa, quando você tem uma caída, é a culpa, é aquela autocobrança, sentimento de menos-valia, autoestima baixa e por aí vai. Então, tem isso. E quando também a gente precisa fazer todo um movimento, um exercício para vencer aquele vício, até que seja moral também, o que que isso vai gerar em mim? Vai gerar um certo tipo de crise de abstinência moral. Por quê? Porque o vício, ele nos subjuga. Daí a nossa necessidade de estudarmos sempre, sempre, sempre a respeito dos vícios. Aqui eu vou inverter aqui só didaticamente dentro da nossa linha de raciocínio, estudar sobre os vícios e as virtudes. Ok? Por quê? Olha o que é comum demais, eu vejo isso e eu acho muito interessante. É sintomático dentro do próprio movimento espírita. Se eu perguntar numa reunião pública onde tem 200 pessoas quais são as duas chagas da humanidade, todos responderão orgulho e egoísmo. Mas ninguém sabe dizer o que é. Você perguntar quais que são os filhos do orgulho, quais que são os filhos do egoísmo, o que gera o egoísmo, quais que são as características do orgulho e do egoísmo, ninguém sabe dizer, porque ninguém aprofunda nisso. Que talvez seja um tanto quanto incômodo estudar e entender sobre essas coisas. Mas não adianta a gente nomear e dizer que as duas chagas da humanidade é orgulho e egoísmo e não saber o que é, como que eu faço para combater. Isso surge na intimidade do ser humano, como se Deus nos cria simples, ignorantes. O mal surge como em nós? O mal em nós surge como? É a pergunta de Emmanuel na obra O Consolador, questão 135. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Que era, inclusive, o objeto de muitos pensadores
e pensadoras. Como que o mal surge se Deus é bom? É infinitamente justo e bom? Então a gente tem que entender. Não adianta só nomear e achar, não. Agora eu já sei que é orgulho e egoísmo. Mas o que é orgulho? O que é egoísmo? O que é vaidade? O que é ciúme? O que é arrogância, prepotência? Qual que é a diferença da firmeza para a crueldade, para a violência? O que está por trás da violência? O que está por trás da ignorância, da arrogância, da cólera? Eu preciso saber. Não adianta eu pensar que, isso aí eu já sei, porque as duas chagas da humanidade são orgulho e egoísmo. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Eu preciso explorar isso, eu preciso entender isso. Do contrário, é como se nós estivéssemos frente a um manancial gigantesco, um banquete, e a gente passa fome. Tá tudo aí. Você pega no livro dos Espíritos, eu poderia pegar tudo que fala sobre as virtudes e os vícios, eu poderia pegar tudo para a gente refletir. É um conteúdo que está espalhado na obra como um todo. Está espalhado as virtudes e os vícios. Então, cabe a cada um, deixa eu me dedicar um tempo para entender. Meu problema é o quê? Dependência emocional, é ciúme, deixa eu estudar o ciúme, dependência emocional, deixa eu estudar a raiva, deixa eu estudar a cólera, deixa eu estudar o ódio, o amor, preciso entender. Porque senão a gente fica num processo delicado que é sendo subjugado por tudo isso, mas já tendo as ferramentas para nos libertar de tudo isso. Mas a gente continua subjugada. Continua subjugada. Daqui a pouco eu leio os comentários, tá bom, gente? Agora vamos para a virtude. Ah, não, antes disso, vou pegar só Hamed aqui na obra As Dores da Alma. Hamed, ele tem 2 capítulos que tratam a respeito dos vícios. Ele diz: o viciado é um conservador. O viciado é um conservador, pois não quer correr o risco de se lançar à vida, tornando-se, desse modo, um comodista por medo do mundo que, segundo ele, o ameaça. Eu vou repetir. O viciado é um conservador, pois não quer correr o risco de se lançar à vida, tornando-se, desse modo, um comodista por medo do mundo que, segundo ele, o ameaça. Outra colocação, outra síntese também da outra página que ele trata sobre o vício. Em verdade, viciosos são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas e substâncias. Gente, eu vou falar só uma coisa para vocês aqui, talvez, se vocês acharem interessante, mais para frente a gente pode fazer um estudo sobre isso. Só sobre amor. Quando a gente estuda sobre dependência emocional, a gente descobre que muitas das coisas que nós denominávamos por amor é dependência emocional. Amor é outra coisa. Amor é outra coisa. Então, como que eu vou saber a distinção entre dependência emocional e amor? Estudando ambos. E como é que estuda, gente? Para quem não entendeu como é que estuda ainda, eu pego um tema, pego a codificação, sento assim, abro a codificação, vou lá no Evangelho segundo o Espiritismo e vejo lá. O que tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre amor? Pego isso tudo e guardo. Vou lá no Livro dos Espíritos. O que tem no Livro dos Espíritos que fala sobre amor? Pego tudo e guardo. O que tem, e aí eu vou pegando nas obras. Ou eu posso abrir a Bíblia do Caminho, que tem lá na Bíblia do Caminho o índice temático amor. E aí eu vou pegar e vou ler o maior número de informações, partindo primeiro das obras da codificação, que vão alicerçar a nossa compreensão. Porque, do contrário, vai ficar coisa picada,
Você não vai conseguir organizar as ideias. Parte sempre das obras que são elementares, para entender o que é amor. Aí eu faço mesmo com dependência, comparo as duas coisas. Só que isso é só para os fortes, né? Porque quando você estuda as coisas, você tem que ter um nível de desapego muito grande. Em determinado momento, você vai perceber que o seu modo de vida que você achava que estava arrasando, você vai precisar ajustar algumas coisas. Daí a importância do estudo. Estudo é isso. Você ir aprofundando em camadas no conteúdo, e uma vez que você aprofunda em camadas no conteúdo, você também aprofunda em camadas em si mesmo. Porque você vai aferindo e analisando o que você sente. E vai percebendo com muita clareza, e vai fazendo a distinção. Não, isso aqui não pode ser amor. Isso só pode ser egoísmo, que é o que a gente chama de dependência emocional. Aí eu já entreguei o ouro já, tá? Só um tiquinho do ouro, é um spoiler que chama. Ok? Tranquila que passaremos agora. Depois a gente vai aprofundar nisso, tá, gente? Estamos ainda construindo uma ideia a respeito dos assuntos. Sobre virtude, vou pegar aqui esse livraço, que é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Esse livro aqui, ó. Livraço, André Sponville. Esse livro vale a pena ter em casa. Ter em casa. Gostoso de ler, escreve muito bem, filósofo contemporâneo. Qual que é a ideia dele? A ideia dele é fazer um pequeno tratado das virtudes que ele considera que sejam as grandes virtudes humanas. E como que o filósofo, qual o sentido que ele dá, como que ele explica a virtude? Para ele, tudo tem virtude. Então, por exemplo, você pega uma faca, qual que é a virtude da faca? Cortar. A virtude da faca é cortar. Ele fala que tudo na vida, tudo, existe a sua virtude, a sua natureza, a sua finalidade. E aí, como que ele vai descrever e denominar qual que é a virtude humana? Ele diz o seguinte, do mesmo modo que, eu se peguei aqui a faca, né? Do mesmo modo que a finalidade da faca é cortar, o ser humano também ele tem a sua finalidade, a sua natureza. E a virtude é o potencial humano. Só que é um potencial humano que ele deve ser conquistado. Daí o pensamento dele se aproximar muito com o pensamento dos espíritos superiores. Emmanuel tem um verdadeiro tratado sobre virtudes na obra O Consolador. Nós vamos pegar depois. Que se aproxima muito daquele conceito de salvação. Fora da caridade não há salvação. Ok? Eu tenho que entender o que é caridade, segundo os espíritos superiores, e entender o que é salvação. Que são duas coisas totalmente diferentes na perspectiva doutrinária, de doutrina espírita. Porque salvação, dentro de um conceito espírita, é trabalho árduo. É o trabalho da criatura por se desenvolver enquanto um filho de Deus, dentro do potencial divino. Então, eu é que me salvo. Ninguém me salva. Ah, mas Jesus é o Salvador. Ele é o caminho. Mas quem vai seguir o caminho, traçar o caminho, viver, seguir o caminho é você. É a verdade, mas quem tem que buscar a sua verdade sobre si mesmo é você. E a vida é sua, inspirada na vida do Cristo. Mas ele viveu a vida dele. Ele não nos salvou. É nesse sentido que o André, o filósofo nesse tratado, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ele se aproxima muito do pensamento dos espíritos superiores, para dizer, olha, todas as virtudes estão adormecidas no coração humano.
O que nós precisamos fazer é investir nelas para que elas possam germinar e crescer, porque essa é a nossa natureza, é o poder específico da excelência humana. Então, quando a pessoa vira e diz assim, algo que eu sempre ouvi me dá um desconforto gigantesco quando eu ouço, porque isso diz muito sobre quem diz, e diz sobre a nossa cultura. Quando a pessoa vira e diz assim, ah, mas eu fiz isso, né? Porque nós somos humanos. Não, nós só fizemos assim porque não somos humanos. A gente age como animal e fala que isso é humano. O humano é Homo sapiens sapiens. É a sabedoria da sabedoria. É o animal em nós que a gente às vezes deixa ele tomar conta da condição instintiva e que nós já deveríamos ter um controle sobre isso. E aí eu tenho que colocar, isso não é humano. Eu não agi como um ser, eu poderia ter agido mediante o meu potencial humano, não agir. Então, o que é o humano? Humano, demasiado humano, na perspectiva de Nietzsche, né? Que ele fala que o humano é o super-homem. O que é o super-homem? É o homem que se supera a cada momento e a cada dia. É o homem que se supera a cada dia. É o super-homem. É o melhor de mim. Não é super em relação ao outro, é super em relação a mim mesma. Quando eu me supero a cada. Poxa, Rose, até que sim. Hoje você acertou, hein? Claro, mas tá treinando tem 20 anos, e na hora tem que acertar. Mas no dia que eu acerto, eu falo, pronto, hoje eu me superei. Pela primeira vez eu consegui fazer diferente de um hábito já, aí eu superou. Aí eu agi como ser humano. Do contrário, gente, não adianta botar a culpa, não. Ah, mas é o pacotinho ser humano. É, o pacotinho ser humano é um pacotinho que ensaia para dar o seu melhor. Quando a gente não está no piloto automático, fazendo só coisa ruim, isso aí não é humano, não, tá? Isso aí é perder a oportunidade de ser humano. Me fiz entender aqui, sim ou não? O humano é virtude. O humano é qualidade nobre. O humano é, deixa eu, aqui, ó, não vou me deixar ser dominada pelas emoções. Eu sou um ser que eu possuo razão. Então, eu não vou ficar na base do desespero. Eu vou sentar aqui, ó, vou respirar, eu vou buscar sabedoria, eu vou equilibrar as coisas. É o humano, não é um animal. É um humano, um ser. Não é ter que agir impulsivamente, ter que decidir rápido, ter que. Não, por quê? Se alguém te pressiona para você agir rápido, você diz, então está decidido. Já está decidido, já, não vou fazer. Você tem que ter tempo para você pensar, para você avaliar, para você refletir, para você medir, para você pesar. Faço isso, não faço. Deixa eu ver, deixa eu pensar um pouco melhor. Não tem tempo, então tá tudo certo. Porque a gente sabe que escolha apressada não vale a pena. Não vale. Né? Deixa eu ver aqui os comentários. Boa noite, Rose. Mas nós estamos num mundo de expiação e provas. Então, se a gente está no mundo de expiação e provas, a gente erra mesmo, né? Então, né, faz parte do nosso melhoramento, né? Como seres humanos, melhoramento espiritual. Você não acha? Você não concorda? O que é o humano no mundo de provas e expiações? É a procura da perfeição, né? Vamos dizer Bom, assim, da bom, melhoria espiritual da gente, né? sim. Mas, É dar o melhor de nós diante do como está. exato. Porque quem vai mudar a condição da Terra são os habitantes da Terra. A casa quem bagunçou fomos nós. A casa quem vai arrumar somos nós. O mundo de regeneração não é a Terra que muda
para receber a gente. É a gente que muda a terra. Então, agora, é mais do que nunca agir bem. Isso não quer dizer em nenhum momento, veja bem, palavras de evangelho que a gente não encontra no evangelho, certo e errado, viu, João? Não tem certo e errado. Por que que não tem certo e errado? Porque é muito relativo. Certo e errado, da ideia que é um padrão, né? É um padrão. Tem coisas que dentro da minha realidade, do meu nível de conhecimento, a minha base, tem coisas que para mim eu vou fazer e assim, vou deitar a cabeça no travesseiro e estará super tranquilo. Eu não vou nem perceber que o que eu fiz foi um equívoco. A mesma coisa, se a Inês fizer, com a base que ela tem, com o nível de compreensão sobre a vida, com todo o investimento que já foi feito, se ela fizer a mesma coisa, aquilo vai incomodar ela profundamente. Estão me fazendo entender, João? Né? Então, o que que quer dizer? O que que eu quero dizer isso? Não tem como a gente medir, dizer que existe um protocolo para todo mundo, porque não tem. Tem como cada um ver o que já pode fazer de melhor. Se o outro está fazendo, a gente não tem como medir como ele estava no passado, para saber se ele está bem. Às vezes a gente olha e fala, não, mas está mal. Não, ele está na melhor reencarnação dele, ele está ali, ele está no ápice. E a gente olha e fala, está errado a vida dele. Por isso que não existe certo e errado. O que pode existir é eu parar para refletir e analisar de mim comigo, para dizer, Rose, esse comportamento seu para você já está inadequado. Antigamente podia ser até adequado, mas hoje, com a base que você já tem, está inadequado. Daí a importância do conhecimento e do autoconhecimento. Porque, do contrário, eu vou virar e dizer, ah, não, mas nós somos aquele discurso do passado, que eu falei antes. Ah, não, mas todo mundo erra, nós somos humanos. Sim, mas eu não posso comparar dizendo que todo mundo erra, porque talvez o erro do outro ali seja algo da experimentação dele, e talvez para a gente seja algo tão decisivo que já não cabe mais. Que é quando Jesus vira e diz: todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos aqueles que fizerem ao Espírito Santo. Por que tem um tipo de pecado que não é perdoado? Porque quando você tem já, e aí a nomenclatura que ele dá, menos contra o Espírito Santo, é o investimento da santificação em nós, todo o investimento que foi feito, aquela luz interior que foi colocada no meu coração, aí eu abro mão disso e ajo como se eu não tivesse o piso, a base, o conhecimento, entende? Então, eu tô aqui, ó, tô aqui no quinto degrau. Eu já posso ir para o sétimo. Aí eu falo, ah, não, mas nós estamos no mundo de provas e expiações, não tem problema eu dar uma descidinha para o terceiro. Tem, você não pode. Se você descer para o terceiro, se aliena. É só do quinto para cima agora. Quem quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, está na obra No Mundo Maior, de André Luiz. Ele explica para a gente o porquê da alienação mental, dos quadros onde a pessoa sai da realidade. Porque aquela infração à lei, às vezes, pesa tanto na consciência que a pessoa não consegue lidar com aquilo no campo da consciência. Aí ela lesa o corpo porque ela sai da realidade. Então, veja bem o que eu estou querendo dizer. Nós somos os seres humanos numa realidade que é o mundo de provas e expiações. Mas aqui viveu grandes espíritos que deram o melhor deles em condições péssimas. O que isso quer dizer? Que não depende de condições. Consegue perceber? Não depende de nós estarmos num lugar super pacífico para sentir a paz. Estão me fazendo entender, gente? Estou achando que vocês não estão alcançando o que eu estou querendo dizer. Fala para mim, por gentileza. Né?
Eu posso construir, desenvolver virtude hoje, aqui, agora, nas condições que nós possuímos. Isso não quer dizer que nós não vamos cometer delitos. Não é isso que é o super-homem. O super-homem não é o ser puro, é o homem que se supera a cada dia. Ok? O que é o homem que se supera a cada dia? Aí você vai vencendo um vício aqui, você pega o mais como fala, ó, isso aqui eu preciso trabalhar isso urgente. Você pega aquilo ali e investe naquilo. Investe para superar aquele vício moral. O super-homem não é o homem que não cai, é o homem que se supera. É o homem que vence a si mesmo. Esse que é o super-homem. Tranquilo? Deixa eu ver aqui as mensagens aqui. Ô, Rose, André, a Lília levantou. só um minutinho. Tá bom, é porque tem perguntas antes, né? A André colocou, eu considerava como sendo vícios os hábitos ruins. O hábito ruim se torna vício quando ele passa a subjugar uma pessoa. Quando a pessoa se sente subjugada, aí é um vício. Ok? Tranquilo, sim ou não, Andréia? A Adriana colocou, hábito é igual a controle e vício. E quando a situação está fora do controle? Deixa eu ver o que ela perguntou aqui. Hábito é igual. Eu acho que eu já respondi ela, né, Adriana? Eu já tinha respondido, né? Já respondeu. Hábito é igual a controle. E vício é quando está fora de controle. Seria isso? Mas não vamos pensar que eu não posso mudar hábitos, não. Porque tem os hábitos ruins. O hábito, ele é neutro. Se eu tenho um hábito ruim, eu preciso quebrar aquele hábito. Mas o que eu vou sentir é desconforto e não crise. Vocês já viram uma crise? Uma crise de abstinência? Quem já viu aí? Uma crise de abstinência. Sim. Dê um Google e pesquisam para vocês verem o que é ter crise de abstinência. O que é ter uma convulsão pela falta da substância. Só que acontece isso moralmente também com a gente. Quando você descobre uma característica, vou chamar de característica, ponto de melhoria, você sente o rosto queimar. Você sente desconforto com aquilo. Ok? É o início. Quando você olha e fala, não, mas eu tenho esse vício moral, a cara queima, você fica melancólico. Ninguém vai ficar feliz, dar glória a Deus porque tem um vício moral. Ninguém vai ficar feliz, vai ficar super exaltado, vai entrar em êxtase. Não. A gente fica impactado. E como que é aquele impacto? É bom? Não. Ninguém fica feliz porque identificou um vício moral. Porque foi lá e prejudicou as relações em família porque tem um vício moral. Que é arrogante, que é autoritário, porque é prepotente, porque é hipócrita. Alguém que olha para trás e fala, destruir minha família, minha convivência com filhos, com pai, com mãe, por causa disso. A pessoa fica mal. Mal. Como é que a pessoa vai vencer isso? Dentro de um processo que é de um investimento muito grande. Nós vamos chegar lá. Eu não vou trazer só notícias ruins, não, porque eu não estou aqui igual como é que fala? Aí, aquele povo que gosta de um sanguinho, aquele jornalismo, que é o nome deles? Um balanço geral? Não estou aqui fazer um balanço geral da moral de ninguém. Vamos trazer boas novas também. Daí a importância dos espíritos superiores colocarem as virtudes e os vícios, e não o contrário. Eles não colocaram, não, eles colocaram, as virtudes e os vícios. Não é o contrário, não é vícios e virtudes. É as virtudes e os vícios. Então, primeiro a gente vai identificar os vícios morais e como que a gente consegue vencer os vícios morais.
Aí vocês vão ter que perseverar até o fim para ser salvo, tá bom, gente? Que lá para a quarta aula em diante, quinta aula, por ali. Porque primeiro a gente vai trabalhar sobre os vícios morais, para saber como que são. Aí a cara vai queimar, vocês vão com os dias assim, meio tristinhos, né? A maioria vai sair fora, vai fugir, porque prefere a mentira do que a verdade, mas vai continuar repetindo. Conhecereis a verdade vos libertará. Diz que a verdade, que acha que é a verdade que liberta, é a verdade lá, né, do ensino lá, né? É verdade sobre si. Você pode ter o evangelho na ponta da língua. A verdade que liberta é a verdade sobre si. Ok? Eu posso perguntar e você pode nomear para mim todas as virtudes. Se você não souber quais que são seus vícios morais, você não faz nada com as informações que você tem sobre as virtudes. Só que o ensino, o estudo, ele é desafiador. Por causa disso, a gente imagina que a gente age de um jeito, que a gente está arrasando. Aí quando você vai ver, você fala, nossa, mas isso aqui eu achava que era uma virtude, está tudo contaminado. Aí vai ter que fazer o quê? Purificar a virtude. Mas a gente vai aos poucos. Lília, fica à vontade. Oi, Rose, boa noite para todos. Sobre você estava comentando aí, né, com o João, sobre a gente estar no mundo de provas e expiações, igual ele falou, que todos nós somos humanos e tal, me lembrou uma passagem de Paulo, que é exatamente o que eu pego de exemplo para a gente poder se melhorar, que ele fala, tudo me é lícito, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, quer dizer, ele está no mundo de provas e expiações, ele tem certeza disso, mas nem tudo ele pode fazer mais. Não é mais igual era antes, né? Ele mudou. Então, me lembrou muito essa passagem. Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? O esforço que a gente tem que ter para vencer os nossos vícios, né? Os nossos hábitos ruins. E é isso que ele fez, né? Quando ele conheceu Jesus. Isso mesmo. Por isso que a questão do autoconhecimento. Uhum. A importância do autoconhecimento. Daí a gente aproveitar 100% do nosso tempo para isso. Já não dá mais para a gente ficar focado na vida dos outros, gente. O que o outro fez, deixou de fazer, destacando o ato do outro. Já não dá mais, não dá tempo. Sabe por que não dá tempo? Porque a gente tem um longo trabalho de autoconhecimento para fazer. Longo trabalho de autoconhecimento. E quanto mais nós investimos no nosso autoconhecimento, mais a gente percebe que aquele que mais se conhece é aquele que mais ama. Aquele que menos se conhece é aquele que mais condena. Então, daí, se olhar para o outro e falar, tá tranquilo. É dar liberdade para o outro viver do jeito que o outro quer viver. Porque se a vida dessa... Veja bem compreendido o que eu estou dizendo. Nós não vamos aceitar que uma pessoa cometa um crime à nossa frente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da liberdade de escolha. Eu me fiz entender, turma? Eu tenho poder sobre mim. E olha lá. Sobre os outros, é dar aos outros o direito e a liberdade deles viverem a vida que eles querem viver. Porque eles são filhos de Deus e eles vão chegar à conclusão daquilo que é bom para eles e daquilo que não. O que nós precisamos fazer, que é urgente, é perceber isso em nós. O que já não dá mais? O que já não dá mais para eu fazer? O que não dá para protelar? Eu preciso trabalhar com urgência. É isso. E o tempo urge. O tempo urge, né? Não é uma coisa que a gente tem tempo, não. Porque é o aqui e o agora. A gente vive por ciclos. A gente vive por ciclos. Uma hora o ciclo está fechando. E aí, como é que nós vamos fazer? Aí, questão de número
895 do Livro dos Espíritos. Então, ficou clara a questão da virtude? O que é a virtude? É o melhor do ser humano, é a natureza humana. É o contrário disso que é o vício. Tá bom? Na semana passada eu mencionei algumas virtudes, para a gente não pensar que virtude é só caridade, benevolência, amor, né? Não, tem muita virtude para a gente meditar, refletir, analisar: prudência, temperança, fortaleza, discernimento, sabedoria, integridade, honestidade, lealdade, respeito, sinceridade, autonomia, empatia, compaixão, tolerância, generosidade, gratidão, misericórdia, resiliência, persistência, coragem e autodomínio, diligência, paciência e por aí vai. Então, questão 895 do Livro dos Espíritos, o professor Allan Kardec coloca assim para a gente. A parte, os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício da imperfeição? O que ele está falando aqui? Vamos tirar os defeitos e vamos tirar os vícios, porque isso aí não tem como, a gente já sabe que é uma imperfeição. Vamos pegar aqui alguns defeitos. Eu estou pegando o termo da tradução da LAC, tá? Da tradução da LAC, que é de Herculano Pires, ok? Não gosto de usar termo defeito, né? Prefiro ponto de melhoria. Mas vou pegar aqui da tradução. Colocam para mim aí no chat, por favor, alguns defeitos aí. Que vocês não têm, que eu sei que vocês não têm, é só para a gente, né, João? Só para a gente nomear, é daqui a vizinha, daqui a cunhada nossa que a gente tem, um parente. Bota aí, por favor. Impaciência. Boa, muito boa essa. Maledicência, muito boa também. Olha, o povo tem dificuldade até de citar defeito. Isso é que é nobreza. Orgulho. Vai, gente, digita aí. Inveja. Desonestidade. Bom que vocês são misericordiosos, né? Até agora eu não vi aqui, por exemplo, crueldade, arrogância, aí, ó, mentira, que mais? Violência. Tá. O que ele está falando? Isso aí a gente já sabe que é uma imperfeição. Vício a gente sabe que é vício. Vício moral, tá, gente? Moral, tá? Esquece o indivíduo lá que fica tomando cervejinha lá no barzinho. Deixa ele quieto. Deixa ele em paz, como diz o outro. Vício moral. Porque o ego é o seguinte: o ego, ele sempre usa de recursos para ele desviar do foco. Entendeu? Então, quando a gente fala sobre vício moral, vício, aí a pessoa pensa logo no parente que adora beber, ou outro que é viciado em uma droga, não é? Toma cuidado com isso. Você tem que pensar nos seus vícios, tem que identificar os seus vícios morais. Morais. Então, vamos lá. Então, isso aí a gente já sabe. Os defeitos e os vícios, a gente já sabe quais são.
Mas o professor Allan Kardec quer saber o seguinte, olha, tirando os vícios e os defeitos, que a gente já sabe que é vício e defeito, é avareza, né? Qual é o indício de imperfeição? Para além de vícios e defeitos, que ele quer saber. Aí os espíritos superiores colocaram o seguinte, olha aqui, o interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a duração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. O que significa isso? É superficial. As qualidades que nós temos o hábito de achar que são qualidades são superficiais. Se você cutucar a pessoa, ela mostra que ela não é virtuosa. É a metáfora que ele usa, que são geralmente como a douração de dourado, de um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. A aliança é banhada a ouro. É de ouro? Não. É banhada a ouro, não é de ouro. A natureza, a essência que está lá dentro é outra coisa. Pegaram? Guardem isso, tá? Vocês perceberem daqui a pouco um esquema aqui. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam, em geral, a certas provas. E basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. Isso aqui está muito conectado a uma fala de Jesus que diz assim: que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Mancebo de qualidades pergunta para ele: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele diz: que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. O que ele está dizendo? Bom na essência é Deus, que é o absoluto. O que a gente tem? Bondade. O que eles estão dizendo aqui? A nossa bondade ainda, vou pegar a bondade aqui, é tão superficial que se entrar o interesse pessoal, acabou a bondade. O que é o interesse pessoal? É um ganho. E quando eu falo ganho, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de qualquer ganho. Por isso que vamos tomar cuidado em olhar para uma pessoa e falar: fulano é missionário. Eu acho que ninguém é missionário de coisa nenhuma. Porque a nossa condição, a gente está tão ensaiando, namorando com o evangelho ainda, que a gente não tem nem piso. Está todo mundo ensaiando, namorando, ensaiando o que é virtude. Grandes indivíduos que chegaram aqui com grande potencial começaram muito bem. E em determinado momento, se perderam. Por quê? Porque não tem algo consolidado. Não tem algo consolidado. É aquela coisa da parábola do semeador, que a semente foi jogada, tinha pouca terra ali, ó. Até germinou. Você olhava assim, a plantinha pegou, ela está germinando. Mas não tem raiz, não adianta. Consolidação de qualquer coisa é crescimento para dentro, gente. É o grande símbolo de Freud. Quanto mais raiz aqui, ó, mais a árvore cresce aqui. Não tem pompa para fora e dentro sem raiz, não, gente. A pessoa fica preocupada. A gente tem que ser exemplo para os outros, para fazer o bem. Isso é de uma viagem de ego tão gigantesca.
Ah, porque o exemplo arrasta a multidão. O exemplo que arrasta é de uma Madre Teresa, que ela não está preocupada se alguém está olhando ou não está olhando. Ela vai lá, pega o indivíduo que está morrendo, levava para casa e cuidava dele. Esse exemplo é que arrasta. Ela vivia aquilo era a vida dela. Se eu chegar ali, lá na Afonso Pena, e lá cortar cabelo do pessoal que tem situação de rua, um dia isso não é bem, não, gente. Pelo amor de Deus. Vida é diferente de você. Ah, mas a gente está ensaiando, a gente vai lá, a gente tem um ato de amor, um ato. E se não for contaminado pela selfie, perigoso o povo bater uma selfie, tirando o cabelinho da pessoa lá e postando na rede social para acabar de esculhambar o negócio. O que eu estou querendo dizer? Aqui nós não entramos nem na restante da questão. A semente, ela germinou, mas a raizinha está desse tamanho e o pezinho está desse tamanho, ó. O que vai acontecer? A primeira tempestade que vier vai fazer o quê? Vai mandar longe. E a pessoa acha que é bom porque ela faz um dia de tarefa. Repito, nós estamos ensaiando no bem. A gente está namorando com o evangelho. Namorando é o quê? É você ver de vez em quando. Você não casou ainda. Casar é viver aquilo. É uma vida de Francisco que queria levar todo mundo para dentro da casa dele. Não podia, porque a casa não era dele, era do pai. Aí vira a senhora Picarina e fala: meu filho, é você que quer viver assim? Então vive você. Não imponha isso ao seu pai. Está na obra de Fioretti, que foi o maior biógrafo de Francisco de Assis. E também do Miramês. Você quer viver esse amor? Então é você que tem que viver. E ele foi fazer o quê? Ele era a vida. Ali tem raiz. Lembra do Paulo? O pai dele virou para ele e falou: se você ou é Jesus ou sou eu. Tem gente que deixa de ir na casa espírita por causa do familiar, meu marido não quer. Porta estreita. Você não vai morar na casa espírita, você tem um casamento, você assumiu um compromisso. Antes, então, não tivesse casado. Mas deixar de fazer algo porque você considera que você tem que agradar o outro em detrimento aos seus valores morais, tem coisa que a gente vai vendo e fala, nossa, é o que a irmã Dufaux diz, que se a gente parasse para analisar o motivo pelo qual a gente faz o bem, nós teríamos vergonha disso. Ela não fala para a gente deixar de fazer o bem. Ela fala para a gente chegar nisso que os espíritos superiores estão dizendo. Que nós precisamos passar pela prova do interesse pessoal. Porque se eu começo a colocar o interesse pessoal acima do bem que eu estou desejosa de fazer, não tenho bem. Continuam eles dizendo. O verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens desse mundo, e bens aqui não é só materiais, não, tá? É tudo relacionado ao mundo corporal. Menos compreende o seu destino pelo desinteresse. Ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Tranquilo até aqui? Para eles, qual que é o maior vício moral? Para os espíritos superiores? O interesse pessoal, gente. O interesse pessoal é fazer tudo para ganhar alguma coisa. Interesse pessoal. Qual que é o número dessa pergunta? Oi? Qual que é o número dessa pergunta? 895.
É porque a gente ainda está fazendo, hoje nós fizemos aqui, foi uma reflexão para fazer distinção entre hábito e vício e virtude. Nós não entramos no tema ainda, vocês estão entendendo, né? Então, hoje é a segunda aula, por isso a gente está transitando para entender o que é isso. Depois a gente vai aprofundar. Tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia. Semana que vem estaremos juntas e juntos, Deus quiser. Vamos pegar firme, tá? Oração sincera, pedindo a Jesus, aos benfeitores espirituais, para nos auxiliar a conhecer o nosso maior inimigo de nós mesmos. Os nossos maiores, né? Ô, Rose, a pergunta é 808? 95. 895. Ah, tá, obrigada. Rose, como é que é o nome do livro que você falou aí? Pequeno o quê? Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. 895. Tá, beleza, obrigado. Obrigada a você.